A dúvida de Dorival Júnior para pegar o Palmeiras nessa quarta-feira. Além disso, quero atualizar vocês sobre a negociação do Corinthians com Vitor Sá para trazer o jogador lá da Rússia. E tem muita informação de bastidores, de política, de justiça. Bora lá rapidinho para esse último compilado de informações do Corinthians antes do derby contra o Palmeiras. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão? Bom, vamos lá, que agora é uma sequência de informações que pega um pouco de cada assunto, informações algumas exclusivas, importantes, que eu consegui aqui na apuração durante essa terça-feira. Eu quero começar falando do caso do grupo RF, que prestava serviços de segurança e limpeza para o Corinthians, foram contratados durante a gestão Augusto Melo, um contrato que gerou muitas estranhezas dentro do Parque São Jorge. A gente vê aqui noticiando alguns casos do que vinha acontecendo, não só do grupo RF, como de outros casos com empresas de segurança e de limpeza, mas esse chamou muita atenção quando a Gazeta Esportiva, por meio de matéria assinada por mim, revelou que o Augusto Melo, com uma assinatura em um contrato sem a concordância e a ciência do jurídico, sem carimbo dos departamentos internos, sem constar o contrato dentro do DocSign, que é a plataforma interna do Corinthians de comunicação e arquivamento digital, enfim, num contrato completamente externo, alheio ao clube, aos departamentos internos do clube de fiscalização e competentes para isso, o Augusto Melo assinou ali em maio, às vésperas de ser afastado pelo Conselho Deliberativo, um aditivo no contrato da empresa RF. O contrato ia até o final de 2026, a multa era de uma mensalidade e ele concordou em assinar um aditivo que elevava os valores ARF, os valores mensais que o Corinthians deveria pagar, uma renovação de contrato até 2030 e uma multa rescisória neste aditivo que contemplaria todo o período integral restante e remanescente do contrato. Isso significa que após o afastamento dele, o Corinthians, ao tentar rescindir o contrato, descobriu que teria que pagar uma multa de quase 30 milhões de reais. Primeira pergunta, por que e para que fazer isso? Bom para o Corinthians essa renovação? Então por quê? Ainda mais sem a ciência e concordância do jurídico, que já havia vetado esse tipo de cláusula? Enfim, pergunta para o Augusto Melo responder. O importante nisso é o seguinte, informação de hoje, dessa terça-feira exclusiva. O Corinthians decidiu rescindir o contrato e avisou para a RF. Olha, este aditivo aqui é ilegal. E se você pegar a Lei Geral do Esporte, se você pegar, enfim, outros casos, não existe isso. Nós não vamos pagar e vamos brigar na justiça. É isso, simples assim. Nós vamos rescindir. Se vocês quiserem 30 milhões de reais por causa desse aditivo, vocês vão ter que brigar na justiça, vamos discutir lá em juízo e vamos ver o que vai dar lá no final. E o Corinthians muito confiante de que não teria que pagar esses 30 milhões de reais. Pois bem, a empresa RF hoje notificou o Corinthians e nesta notificação a empresa decidiu recuar, abrir mão do aditivo e voltar ao contrato anterior. Por isso, ela pediu ao Corinthians apenas, olha só, que o Corinthians arcasse com os meses de maio, junho e julho pela prestação do serviço que estava atrasado, né? Então o Corinthians deveria pagar maio, junho e julho para a empresa, que aí já estava lá no contrato, a mensalidade normal, juntando tudo isso aí, cerca de 886 mil reais, e a multa rescisória. Qual é a multa rescisória? A multa de um mês, que sempre foi a do contrato. Ou seja, a empresa decidiu ignorar o aditivo concedido pelo Augusto Melo a ela. E aí a multa rescisória de 154,9 mil reais. Conclusão, o Corinthians vai ter que pagar aí 1 milhão e 41 mil reais para a empresa, vai poder rescindir o contrato e vai poder tocar o clube, seguir o clube com a empresa que bem quiser, prestando serviço de segurança e limpeza. Problema resolvido por Leonardo Pantaleão, tem que dar o crédito. Superintendente jurídico do Corinthians, que foi Augusto Melo, saiu, voltou agora
Enfim, ele que tocou isso, ele que liderou as iniciativas do Corinthians de falar vamos rescindir, não vamos pagar, vamos brigar em juízo. Enfim, ele que liderou todo esse processo e um processo que saiu muito bom, enfim, do Corinthians vitorioso, porque tirou a empresa e derrubou a possibilidade de multa aí de 30 milhões de reais, agora ou depois por causa de uma briga judicial. O Corinthians, enfim, vai pagar aí R$1 milhão para a empresa, tchau e bem-se, o Corinthians segue a sua vida. Parabéns ao Leonardo Pantaleão, temos que reconhecer o grande trabalho e é isso. Problema da RF Segurança, revelado pela Gazeta Esportiva, resolvido. E o Augusto Melo continua, de alguma maneira, tentando derrubar os apontamentos feitos pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e acatados pela Justiça Brasileira no caso Vai de Bet. Desta vez, só hoje, foram 2 derrotas judiciais. Eu já nem sei mais quantos indeferimentos eu já publiquei. Hoje, quando eu recebi um deles, falei assim, mas de novo, de qual caso que é esse? Porque é tanta gente, o Augusto Melo acionou tanta vara, tanto tribunal e tudo mais, e quando não é ele, são aliados dele, enfim, que a gente até se perde. Hoje foram mais 2. Augusto Melo, cadê aqui? Tem o primeiro deles, pedido de habeas corpus para tentar anular as denúncias contra ele no caso Vai de Bet e pediu a suspensão no processo. Contudo, a solicitação foi indeferida pela desembargadora Maria Cecília Leone, da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Enfim, é isso. Ele entrou com um pedido de habeas corpus e o pedido foi indeferido. Uns detalhes aqui nem vêm ao caso. Enfim, um outro pedido é o do Peterson Juan Aiello, inclusive, que está suspenso, né, pela Comissão de Ética do Corinthians, também sofreu um indeferimento. O conselheiro trienal havia entrado com um novo pedido para tentar derrubar o impeachment do mandatário, mas viu a solicitação ser indeferida pelo desembargador Enéas Costa Garcia, da primeira Câmara do Distrito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. É isso. Enfim, o Peterson tentou derrubar o impeachment, o Augusto pediu habeas corpus também para tentar derrubar de alguma maneira as denúncias contra ele no caso Vai de Bet, e ambos, de novo, mais uma vez, novamente, foram indeferidos e a gente segue atualizando vocês. O caso Vai de Bet segue na Justiça, inclusive o Augusto Melo ganhou aí essa semana um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. Além disso, informação, o Washington Araújo, que em tese foi um dos verdadeiros intermediários e que por meio Augusto Melo ganhou um cargo no Corinthians e que também é identificado e apontado pelo blog do Macedo, do blog do Macedo, como o responsável por vazar a ele as notas daquelas compras em Guaianazes, que depois o Seedorf, então o diretor financeiro, disse que não existem dentro do clube. Enfim, esse personagem é o Washington Araújo. Ele está disposto a acionar o Corinthians, a lutar agora pelo dinheiro, assim como o Toninho Duetos e o Sandro. Ele entrou com uma petição lá no caso Vai de Bet para ser parte, para poder ter vistas do processo, para ingressar de repente com uma ação contra o Corinthians ou contra o Augusto Melo. A gente vai ter que aguardar, mas olha, o bicho vai pegar, porque o Washington Araújo é um cara que se decidir falar, fazer alguma delação, alguma coisa assim, as coisas podem ficar bem complicadas pelo Augusto Melo, principalmente com o Corinthians como assistente de acusação, algo que o Augusto Melo está tentando impugnar, mas provavelmente também não terá êxito. Então, muita atenção em tudo isso que está acontecendo, porque a situação pode ficar complicada para o presidente afastado do Timão. E o Vitor Sá, aquela expectativa pela contratação do Corinthians, o que aconteceu? Ainda não subiu no telhado não, o Corinthians ainda está negociando. Qual que é a atualização para vocês? Bom, resumindo, Vitor Sá, lembra dele? Jogador do Botafogo, surgiu ali, jogou bastante no Botafogo, foram 3 temporadas boas pelo Botafogo. Ele tem 31 anos, jogador de beirada, extremo, não é muito goleador, poucos gols na carreira, mas é um jogador de extremo, de beirada, que o Corinthians está querendo trazer. Bom, seguinte, ele pertence ao Krasnodar da Rússia, tem contrato até o meio do ano que vem.
O que o Corinthians está querendo? Queria trazer ele por empréstimo. Só que o clube russo entende que por empréstimo não vale a pena. Por que não vale a pena? Pô, óbvio, vou te emprestar porque por um ano. Aí quando acabar o empréstimo, acabou o contrato, ele vai embora de graça. Então o clube russo quer alguma compensação financeira. O Corinthians, tudo bem, vamos lá, vamos conversar então sobre algum valor aqui que eu te pague para você me liberar ele agora nessa janela. O problema é aí, informação exclusiva para vocês. O Krasnodar pediu 5 milhões de dólares, tá? Pedida do Krasnodar, 5 milhões de dólares. O que o Corinthians entende que é muito dinheiro? Por esse valor não tem negócio, esquece, sem chance. Jogador de 31 anos, o Corinthians não vai recuperar provavelmente o seu investimento, ou seja, pagar só para utilizar o jogador, porque recuperar a grana isso não vai acontecer, e o Corinthians então entende que seria uma loucura pagar 5 milhões de dólares num jogador de 31 anos que não vai ter retorno do investimento e que, convenhamos, pode ser útil, pode ser importante para o elenco, mas é o Vitor Sá, calma, né? Não estamos falando do Malcom. Então, o Corinthians entende que é muito dinheiro. Por esse valor não dá e não vai ter negócio. Mas o Corinthians não desistiu da contratação. Do lado do Vitor Sá, ele está tentando facilitar ao máximo. Ele quer demais vir. Ele, Corinthians, tudo certo. O problema é o Krasnodar. Assim como teve o problema do Corinthians com o Sporting lá na tentativa do Biel, que o Corinthians acabou retirando proposta também por causa da pedida do outro lado. Corinthians agora está tentando negociar, de repente trazer por empréstimo com uma opção de compra ou obrigação de compra se ele atingir algumas metas, ou pagar um valor por este empréstimo de um ano e depois ter um valor estipulado como uma opção ao fim deste tempo. Ele pode, inclusive, o Vitor Sá, isso é muito comum, renovar o contrato dele lá para vir por empréstimo de um ano. Enfim, o Corinthians está tentando, junto com o Krasnodar, porque o Krasnodar está topando negociar e conversar, o Corinthians está tentando chegar ali em algum consenso. Vamos ter que aguardar, o Corinthians não desistiu dessa contratação, mas deixou claro, por 5 milhões de dólares, que foi a pedida do Krasnodar, sem chance. Vamos esperar e ver quais serão os próximos passos dessa negociação. Bora lá falar do derby agora. Primeiro, falar de uma atitude da diretoria do Corinthians que a Gazeta Esportiva trouxe em primeira mão. Bem legal essa atitude, hein? A diretoria do Corinthians, ela quer transformar a compra das entradas, os ingressos para os jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, ela quer permitir que o torcedor tenha acesso em tempo real, online, aos números, tanto de compra de ingressos quanto de receita de bilheteria. Então, aquela coisa, ó, tá à venda para Corinthians e Palmeiras. E você vai acompanhando ali quantos mil ingressos já foram vendidos e o que isso vai representar de receita para o clube. E você vai acompanhando em tempo real. Bem interessante essa iniciativa, eu nunca vi em lugar nenhum. Vai ficar, inclusive, muito claro como é quando o Corinthians, né, tiver que liberar ingresso para um, para outro, para cortesia e tudo mais, mostra que essa diretoria não está preocupada com esses compromissos, não. Está realmente querendo atender o torcedor. Eles que, depois que assumiram, liberaram aí mais de 1.000 ingressos por jogo ao fiel torcedor, que antes eram barrados em outros logins da diretoria. A intenção é liberar cerca de mais 1.000 ou 2.000 em relação ao que vem sido colocado à venda ao fiel torcedor. Isso deve acontecer a partir dos jogos contra o Fortaleza e até antes do jogo contra o Fortaleza, que é no final de semana. A diretoria do Osmar Stabile pretende colocar estes dados de público e renda em tempo real, ao vivo, online, para todo mundo poder acompanhar. Qual que é o probleminha aí? O problema é que, por contrato, o Corinthians só pode liberar informações do borderô, dos jogos, com a assinatura da Federação Paulista de Futebol. E o que eu ouvi da diretoria do Corinthians é que eles vão tentar derrubar isso, que eles vão lá conversar com a Federação Paulista para derrubar essa necessidade dessa assinatura da Federação Paulista para então poder divulgar. O Corinthians disse que essa questão não muda a ideia deles, não muda o plano. O plano, então, agora é derrubar essa necessidade para colocar em prática essa ideia do tempo real online ali, do público e renda dos jogos do Corinthians. Bem interessante. Uma segunda informação. Antes de gravar esse vídeo, olha, deixa eu ver, eu estou gravando às 8h20 da noite, tá? Desta terça-feira. Por volta de umas 6 da tarde, 6 da noite, no início da noite, eu tive a informação de que já tínhamos atingido ali
37 mil ingressos vendidos e a receita já tinha atingido 3 milhões de reais. Antes, para dar 3 milhões, estava tendo que superar os 40 mil, né? Lembra? E o fiel torcedor com pouca pontuação nem conseguia comprar, nem chegava para ele. Olha que loucura. Agora chegou até para quem não tem ponto nenhum, já tá para a torcida que nem é sócia do fiel torcedor, tá lá liberado, só entrar lá e comprar. Você cadastra sua facial e compra, vai pagar o valor cheio. Se não quiser, cadastre-se no fiel torcedor. Mas está chegando ingresso para todo mundo e com 37 mil ingressos já superou os 3 milhões de receita. Que coisa, hein? E isso escancara tudo aquilo que a gente vinha mostrando e revelando aqui de como estava acontecendo desvio de ingressos de dentro do Corinthians, cara. Um absurdo que estava acontecendo com o torcedor. Enfim, isso está escancarado, isso está mudando até que enfim, que bom. E essa é a situação. Tomara que dê certo, porque esse projeto de você poder acompanhar em tempo real, eu achei bem legal. Você gostou? Curte a ideia? Diz aí nos comentários. Breno Bidon ou Carrilho? Quem que você escalaria? Deixa aqui nos comentários. Ou os dois, né? Eu tô falando isso porque essa é a dúvida de Dorival Júnior. Essa é a apuração que eu tive. O time do Corinthians deve ter Hugo Souza, Matheus e André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Atrás deles, o Rodrigo Garro. Este trio, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, vão encerrar o jejum de 125 dias sem jogarem juntos. Desde o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, em 27 de março, quando o Corinthians foi campeão justamente em cima do Palmeiras na Neoquímica Arena, e é justamente contra o Palmeiras na Neoquímica Arena em outro mata-mata, só que agora pela Copa do Brasil, pelo primeiro jogo, que eles voltarão a jogar juntos. A questão é, e o resto? Bidon, Carrilho, Martínez e Ranielli. Um tem que sair do time. Quem será? A informação que eu apurei é que o Dorival Júnior tende a escalar Ranielli e Martínez, e que Carrilho e Bidon estão brigando por uma vaga. O entendimento do Dorival é jogar com, de repente, só o Ranielli ou só o Martínez, Carrilho de um lado, Bidon do outro, lá na frente, Garro, Memphis e Yuri, já deu muito certo. Mas será que vai dar certo agora contra esse Palmeiras? Lembrando que o próprio Ramon Dias, nas finais do Paulista, mexeu no time e colocou Ranielli e Martínez juntos. Lembra disso? Pensando, enfim, em correr mais, em marcar mais, em competir mais, já que Carrilho e Bidon entregam muito mais a parte técnica e deixam um pouquinho a desejar na parte sem bola. Essa é a dúvida do Dorival Júnior. O que eu faria? Eu faria Ranielli, Martínez e Bidon. E no segundo tempo, a gente vê e tem um Carrilho por ali. É o que eu acho ideal? Não é o que eu acho ideal, mas para este jogo, talvez seja. Talvez seja para este jogo. E por que o Bidon do que o Carrilho? Porque o Carrilho está devendo. Desde que voltamos do Mundial, o Carrilho fisicamente está deixando muito a desejar. E tecnicamente, também não tá lá essas coisas. Contra o Botafogo, por exemplo, primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo ele melhorou, mas errou 2 passes cruciais que poderiam ter dado a vitória ao Corinthians. Gosto muito da dinâmica que o Breno Bidon dá esse meio de campo do Corinthians. Gosto demais. E hoje, essa dinâmica, esse apetite do Breno Bidon hoje, físico inclusive, é muito maior que o Carrilho. Pelo menos tem sido assim. Então, ter o Martínez ali pelo lado direito, onde ele já foi bem nesse box-to-box, avançando e voltando, com o Ranielli um pouquinho mais preso, com o Bidon um pouquinho mais do lado esquerdo, Garro centralizado, 4-4-2, Memphis e Yuri na frente, talvez para este jogo e para o início de jogo, não necessariamente até o fim, talvez seja o ideal. Porque o Corinthians tem outras alternativas, como o Carrilho para o segundo tempo, como, por exemplo, aquela dobradinha de você colocar o Anrileri lá atrás e o Bidu um pouco mais à frente pela esquerda. São alternativas que eu penso que, de repente, para o segundo tempo. O que você pensa? O que você acha? Manda aqui nos comentários. Já deixa o like aqui no vídeo. Muita informação nessa terça-feira. Só nessa terça-feira já gravei outros 2 vídeos. Um tá no ar. O outro só amanhã. E teve um ainda no meio da madrugada. Então, se liga aqui na Salazar TV, conteúdo é o que não falta. Deixa o like, se inscreve no canal e aquele abraço. Até amanhã no derby contra o Palmeiras. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho.
porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.